Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR, favorito, eleito e benquisto. Meus amigos, hoje é quarta-feira, dia 17 de maio de 2023. Eu venho nessa manhã gravar um primeiro fluxo de atualizações, notícias que posso compreender na esfera mais atual dos acontecimentos da reavaliação do Global Currency Reset para o mundo inteiro. Venho transmitir isso a essa comunidade amável, maravilhosa, e que está cada vez mais inclinada também com a crença da disposição desses eventos. Muitas dessas pessoas estão aqui no meu canal desde o início. Muitos vêm me encontrando diariamente, me dando esse prazer enorme da companhia, da presença, da visita, das novas inscrições, dos likes nos vídeos, dos comentários. Meus amigos, é uma honra, acreditem. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Eu acredito, meus amigos, que nós caminhamos, para mais um meio de uma semana decisiva. Há informações bastante boas, apesar de algumas fontes estarem cada vez mais escassas, se é que vocês me entendem, estão saindo de cena. Algumas comunicações, outras surgem, nós precisamos avaliar com cuidado, minuciosamente, de todas as formas, essas colocações que são postadas e diariamente eu venho fazendo todo esse confronto, reunindo informações, e o irmão que está aí pode acompanhar isso comigo se quiser acompanhar. Eu fico muito feliz de muitas mãos serem dadas nesse nosso grande caminho, meus amigos. E eu tenho algumas atualizações nessa manhã, desejo desde já a todos uma excelente quarta-feira abençoada em nome do nosso Senhor Jesus, que comece sendo uma quarta-feira de muitas realizações. Eu espero em Deus que possamos concretizar, sim, o quanto antes essa transferência, chegar a cada vez mais contas, as pessoas poderem acessar, sim, eu gostaria muito, mas eu não mando nesse evento, não adianta alguns irmãos virem falar, é muito papo, é muita conversa e pouca ação. Essas ações não dependem de mim e muito menos do canal do irmão Danilo Sérgio, não dependem de nós, e sim dessas governanças globais que estão surgindo, do encaixe de todos esses sistemas que estão sendo propostos diariamente na união de todas essas nações. E eu acredito que vale a pena, meus amigos, nós continuarmos observando em crédito, em favorecimento dessas coisas para que elas aconteçam, termos fé. O cenário não é um cenário negativo, o cenário do mundo está caótico, sim, desde o começo, desde que nós estamos caminhando essa linha para a nossa evolução, o mundo vem em um estado caótico, não há como, tem muitas pessoas precisando, e é lógico, o mundo inteiro está precisando. Já há mais de 100 anos que nós participamos de um mesmo sistema financeiro, de um mesmo controle, e se fossem as indicativas do mal, eu acredito que esses sistemas continuariam no poder, que é o que não está acontecendo agora. Eu vou continuar defendendo isso, e a comunidade que aqui também acredita ser coesa, coerente o pensamento, pode se unificar aqui neste meu canal. Para mim é uma honra. Meus amigos, eu gostaria de começar com o seguinte. O que pensamos que sabemos a partir desta quarta-feira, 17 de maio de 2023, sobre a redefinição de moeda global? Há um movimento aparente dos Yellow Dragon Bonds, que começaram em Zurique, aparentemente também na última noite de segunda-feira. Notamos também que transações de títulos domésticos nos Estados Unidos da América estão avançando, com fundos líquidos para paymasters que já são esperados nesta quarta-feira de manhã ou quinta-feira. Na noite de ontem, parece que houve uma movimentação sobre os títulos históricos em questão. Estou ouvindo coisas diferentes do lado dos centros de câmbio,
em todos os locais. Parece que estamos em um precipício disso, e sinto que é muito em breve. O pessoal do Redemption Center Group foi avisado para trabalhar pelos próximos dias até às 11 horas da noite, enquanto os Paymasters de Reno que estão no local permanecem no aguardo dos códigos. O Iraque já foi declarado uma nação soberana. A partir de amanhã, observamos um lançamento internacional com um preço interno já definido e negociado no Forex. A Quantum Internet e o Quantum Financial System já estão prontos para utilização. Apenas aqueles trocando e resgatando por nomeação no Tier 4B não pagarão impostos sobre a troca e resgate. As trocas de moeda continuarão pelos próximos 35 dias ou mais a partir do anúncio. Os resgates de ZIN serão concluídos antes do final de junho e acreditamos que as contas de garantia global começarão a distribuir principalmente dinheiro para projetos humanitários. Nessa manhã, muitos grupos estão desapontados. Essa semana está se passando e ainda estamos esperando. Eles precisam exaustivamente que o Tesouro dos Estados Unidos e de outras tesourarias no mundo aprovem este lançamento. Dizem que os principais centros no mundo já aprovaram. Acreditamos que eles estão a caminho também do perdão da dívida, libertando a todos nós deste sistema financeiro. Eu entendo que estas cartas devem ser enviadas para eliminar qualquer dívida associada a qualquer instituição bancária. Estes anúncios devem ser feitos até meados de junho. De todas as fontes que temos, essa semana deve ser o lançamento inicial. É um evento movido por fluidos e não por datas. Portanto, se algo mais surgir, o plano mudará de acordo. Basta saber que tudo que precisa ser feito parece estar sendo feito. Dinar iraquiano, dong vietnamita, a moeda zimbabuana 2008-2009 Zimbabwean AA Trillion Dollar Banknotes. Os fundos para trocar essas moedas já devem estar sendo pagos aos humanitários por meio de uma conta QFS, Structured Payout em nome do humanitário. Um processo de pagamento estruturado será gerenciado pela aliança. O grande reset começou. Você está pronto para o ouro disparar? Wall Street, prata. A grande reinicialização começou. Estão retomando o programa para discutir o sistema monetário internacional e o petrodólar que sustenta o dólar americano desde antes de 1973. Estão discutindo o padrão desse sistema. Foi explicado que o sistema de petrodólares está morto e que a Arábia Saudita está flertando abertamente com os países BRICS, o que pode levar um fim do atual sistema monetário. A economia do BRICS, como um todo, já é mais importante do que a economia do G7, com menos de 1,5 bilhão de pessoas apoiando as atuais sanções contra a Rússia. Em contraste, mais de 140 países não participarão das sanções. Eles acreditam também que estamos testemunhando o fim da manipulação dos preços de metais preciosos e espera que o mercado entre em colapso. Bom, meus irmãos, reforçando, todas essas condições, essa é uma parte da inteligência que eu gostaria de trazer a essa comunidade no início dessa quarta-feira. Eu acredito que, sinceramente, o sistema financeiro está caminhando sim
Eu trago aqui indicações todos os dias, meus amigos, de argumentos que reforçam, né, a inclusão de um novo sistema financeiro para o mundo, o sistema do padrão ouro, voltando a um antigo sistema do qual, né, participavam os Estados Unidos na época e gestionavam isso de uma maneira, né, em que hoje em dia será muito melhor. As nações já estão caminhando para isso. Primeiramente, antes de ver qualquer evento de distribuição de riqueza, meus amigos, eu venho dizendo diariamente que eu espero uma reformulação no sistema das moedas globais. Isto é o Global Currency Reset. Eu defendo isso diariamente, meus amigos, e eu sempre estou falando sobre esses eventos com vocês. Muitas pessoas, infelizmente, vêm ao meu canal querendo saber só quando vão receber recursos. Mas essas pessoas não se preocupam em saber em como estes recursos sairão, de que forma, né? E nem se eles sairão de fato. Até hoje em dia temos as indicações tremendas, de que todas essas pessoas, né, que foi prometido, todos esses títulos que tem que ser pago aos portadores, né, tem as indicações de que irão ser pagos, meus irmãos. Mas isso é um cenário, é um evento movido por fluidos, né, como a inteligência diz. E eu espero que essas pessoas estejam, sim, com as suas pré-entradas já definidas, esses redentores dos bônus IN, que, na minha opinião, têm os maiores tesouros no momento, e serão capazes de fazer algo em si pela humanidade com esses projetos. O restante eu trato apenas como um investimento, meus amigos, que muitos fizeram na época, nas épocas anteriores, e fazem até hoje. Bom, meus irmãos, eu continuo acreditando, informando essa comunidade, porque eu acho que isso é importante, faz parte do nosso conhecimento. Eu creio que muitas pessoas aqui dão valor a essas minhas informações, veem os meus vídeos, estão sempre em comunicação com essas coisas, e eu fico muito feliz. E eu creio que não é só por conta das atualizações. As atualizações atraem o público, com certeza, mas as pessoas que vêm e ficam de fato têm uma simpatia pelo irmão Danilo Sérgio, às vezes tem uma simpatia pelos meus bichanos. Tem gente que às vezes vem aqui só para ver os meus bichanos, né? Tem gente que está começando, não sabia que existiam essas ações no mundo, estão conhecendo, decidindo participar, achou o assunto interessante. Estamos em um vasto mundo de pessoas, meus amigos, que a cada dia encontram um caminho a seguir. E, meus irmãos, enquanto há vida, há esperança para se seguir um caminho certo, para seguir um caminho do qual você não vai se arrepender, do qual vale a pena manter uma crença e uma esperança. E só isso. Nada deve mandar as pessoas fazerem investimentos adoidados em recursos, em tesouros, nem nada. Né, meus amigos? Eu, particularmente, nunca falei para ninguém fazer isso aqui no meu canal. Eu observo essas ações, eu acredito que existam muitas pessoas posicionadas, sim, diretamente nesses centros bancários, com títulos, e que vão ficar em uma posição muito boa quando ocorrer o reset financeiro. E quem quer dizer que o reset financeiro é golpe, é mentira e não sei o quê? No mundo existem várias coisas, né, meus amigos? A gente não pode generalizar tudo. A gente tem que avaliar, participar do enredo, do contexto, entender antes de enfiar o dedo, apontar, né, criticar. Enfim, aqui se envolve uma comunidade muito inteligente. Eu acredito que no meio de mais de 21.400 pessoas, existam pessoas de todos os tipos, né? Do mais pobre ao mais rico aqui nessa comunidade, né? Do mais burro ao mais inteligente, né? Do mais humilde, né, ao mais inteligente. Exista de tudo. E se comunicar com as nações é muito difícil, meus irmãos. Eu me esforço diariamente para isso. Quem vê aí o canal do irmão Danilo Sérgio pode dar crédito a essas coisas que eu falo. Continua se inscrevendo no canal, deixando o seu like, deixando o seu comentário, deixando também o sininho ativado para todas as notificações. Eu venho ter uma conversa aberta com os irmãos. O YouTube nunca me proibiu o tempo do vídeo, nem a quantidade de vídeos, né? Se pudesse vir mais, eu viria com certeza, que relativamente não tenho tempo.
meus amigos, graças a Deus, né, meus irmãos, com a crescente evolução do meu trabalho e principalmente na internet e a evolução, como é que se diz, né? Eu falei o que eu fazia para algumas pessoas, alguns trabalhos vieram e surgiram, né? O que comprometem o meu tempo. Eu gosto muito de mexer, eu gosto de fazer coisas que me geram felicidade, amigos. E hoje em dia, muitas pessoas não conseguem fazer isso. Eu gosto muito de mexer com artes gráficas no computador, né? Eu gosto de fazer as minhas atualizações. Eu também estou tentando entrar no mercado de investimentos. Então, a gente vai se virando, né, meus amigos, para não deixar a peteca cair e continuar com a vida até a disposição do plano B acontecer, porque até esse momento não aconteceu. Se aconteceu para alguém aí quiser se manifestar, que se manifeste, mas para mim não aconteceu ainda. E eu vivo sobre isso. Apesar das últimas atualizações terem sido muito boas sobre a concretização desses eventos, eu venho me mantendo neutro, em uma escala imparcial, mas não quer dizer que eu estou com pouca fé, né, meus amigos? Eu estou com muita fé. E acreditando que 2023 é o ano da vitória. Bom, meus amigos, nos próximos dias, vocês poderão ver postagens frenéticas sobre o RV. Para quem não sabe, trata-se das reavaliações de moedas estrangeiras que estão ocorrendo globalmente. Não vou perder muito tempo explicando ou descrevendo isso com mais detalhes, simplesmente porque está na hora daqueles que sabem saber, e aqueles que não sabem saber também. Esta hora será necessário entender detalhes. Muitos estão envolvidos. Alguns membros aqui são especuladores nessa oportunidade, no esforço de abençoar outras pessoas no mundo através dos esforços humanitários. Dito isso, nos próximos dias serão feitos anúncios urgentes específicos para estes indivíduos de forma particular. Por favor, entenda que esses indivíduos assinarão um contrato de não divulgação e não poderão discutir nenhum detalhe referente a esta incrível oportunidade ou investimento, taxas, nomeação ou resultado. Estão informando a todos, agora, para que saibam que devemos proteger coletivamente essas pessoas e não dizer nada que os leve a violar esses NDAs. Isso inclui fazer perguntas com a expectativa sincera de se obter uma resposta. Seus administradores não são do tipo de pessoa que seria rude ou desatento e ignoraria as perguntas, mas respeitosamente devemos apresentar a você que muitas pessoas estão contando com os humanitários coletivos neste grupo, e essas pessoas não podem fazer nada para escorregar e violar seu NDA. Dito isso, qualquer pergunta feita pelos curiosos querendo saber o que está acontecendo, às vezes são ignoradas. Pedimos sua paciência, compreensão quanto a esses motivos. Ninguém vai ignorar perguntas de forma intencional, mas eles devem permanecer calados sobre algumas coisas no assunto de RV até que seu compromisso de NDA termine. Bom, gente, só fazendo um breve adendo, né? Estou explicando por que algumas pessoas estão saindo de cena, alguns provedores. Quem acompanha isso além e fora do meu canal, sabe que muitos e muitos provedores, né, estão, né, que comentavam e se declaravam detentores de títulos nos blogs, fóruns, em muitos locais na internet, né, paymasters mesmo, né, entraram numa linha de NDA. E são paymasters da linha dos títulos históricos, isso é muito bom. Meus amigos, se eles estão recebendo dinheiro ou não, a gente não sabe, mas eles são uma camada antecedente ao Tier 4B e a precedência desses detentores de títulos históricos, creio eu que seja o nível 4B, não tenha ninguém a mais além desses detentores que falta se receber, meus amigos. Bom, aqueles envolvidos, suas equipes de administração, estarão atentas e os sites SafeLinks serão compartilhados várias vezes para que ninguém perca as notificações para configurar sua troca ou agendamento de resgate. Para os que não são envolvidos, quando isso acontecer,
saberão e entenderão o conceito de um jeito ou de outro, de qualquer maneira. Reciclaremos essa mensagem repetidamente para garantir que os membros tenham amplas oportunidades de ver isso. Devemos fazer isso primeiro para proteger os membros humanitários de dizer qualquer coisa que viole seus NDAs. Devemos fazer isso para acabar com qualquer curiosidade ou sondagens dos membros que não estejam cientes ou envolvidos e apenas curiosos para saber mais. Após observarmos que os membros foram notificados para fazer seus agendamentos, os administradores serão solicitados a retirar postagens feitas em relação ao RV ou moeda estrangeira completamente. Outras conversas serão totalmente aceitáveis e essas comunicações estarão sendo propostas. Por favor, ouçam seu coração. Não queremos que ninguém se sinta deixado de fora ou ignorado. Então estamos deixando todos saberem como as coisas devem ser para proteger principalmente os especuladores e manter estes grupos abertos e operacionais após a ocorrência desses eventos. Bom, meus amigos, só fazendo outro adendo, isso explica um pouco, né? Um irmão chegou e me fez a seguinte pergunta: Danilo, você já pensou o que você vai falar depois que esses eventos saírem, né? Porque ele falou, eu me preocupo com isso, né? Porque eu penso que será um outro papo. Eu não lembro assim mais ou menos como ele falou, meus irmãos, mas depois que esses recursos saírem, haverá muito mais conversa a ser feita, né? Eu penso que aqui tem uma comunidade envolvida com isso. Eu penso, né, depois que esses recursos saírem, fazer alianças, criar organizações, né, ONGs principalmente, começar a ajudar bairros, grupos, pessoas, né? Querendo ou não, meus amigos, ainda vai faltar braços para colocar esse mundo em ordem. Talvez aqui, pela quantidade de pessoas no Brasil que já vem, né, sabendo desses recursos, agora vem crescendo uma quantidade cada vez maior no mundo. Né? Se você tirar um pouco, pelo menos, do numeroso número que acompanha estas operações do mundo todo, pelo menos no YouTube, já dá uma quantidade boa de pessoas. Mas ainda assim, eu já fiz essa somatória. Nós estamos aí entre pessoas que pelo menos são mostrados nos canais que acompanham o RV-GCR, dá em torno mais ou menos, né, de pelo menos as pessoas inscritas no canal, fazendo uma somatória, umas 300 mil pessoas, meus amigos, que eu tive observando. Mas não são todas essas pessoas que estão envolvidas. Dessas 300 mil, você tira aí 1% de envolvimento real. Acho que não dá nem 1% de envolvimento real com essas pessoas aí a nível. Pode dar mais, um pouco mais de 1% talvez de envolvimento real. Né? Tem muita gente também que não está na internet. Né? Que eu julgo que hoje em dia, meus irmãos, participando desse processo, olha, sinceramente, verdadeiramente, como titular, como paymaster, detentor de algum tipo de ativo ou derivativo histórico, que pode receber um documento de SKR, registrar este ativo no banco, julgo eu aí que esteja na casa aí estourando de umas 40 mil pessoas, 50 mil pessoas resgatando. Acho que não dá isso, meus amigos. Mas são milhares de pessoas que eles precisam fazer essas impressões bancárias, essa liquidez, né, que isso ainda não atingiu o nível 4B. E nós estamos aguardando. Bom, meus amigos, por favor, entenda que o RV e outras inteligências específicas também estão ficando em silêncio, que podem durar 90 dias ou mais. Portanto, devemos entender coletivamente os porquês das ramificações. Por favor, entendam que se uma alma generosa der detalhes sobre sua nomeação ou taxa de câmbio, após assinar um NDA juridicamente vinculativo, sua conta será congelada, seus fundos podem não ser recuperados e eles poderão não trabalhar mais para o bem humanitário. E então, em nenhuma parte será financiado.
Essa é uma realidade crescente, uma grande responsabilidade que cabe a cada humanitário, cada administrador, para proteger o seu bem maior. Agradecemos imensamente a compreensão de todos. Por favor, orem sinceramente por estes servos de Deus e por seus próximos compromissos, que carregam consigo uma responsabilidade monumental. Legal, meus amigos. Essa é a compreensão que precisamos, né? Entre todas essas coisas monumentais de acontecimento, precisamos de uma grande compreensão para entender estas ações globais em sua magnitude. E quem acredita assim dessa maneira, continua se inscrevendo, deixando like, deixando seu comentário e ativando o sininho das notificações. Isso é muito importante, meus amigos. Que Deus abençoe a todos que o fazem. Bom, meus irmãos, para terminar esse artigo, uma leitura maravilhosa também compreende um pouco a origem dos fundos, né? Que compreende também as contas históricas mantidas em bancos de alguns dos países no mundo, principalmente em contas não relacionadas no sistema financeiro atual. Esses fundos rendem 4% ao ano. Aproximadamente 50% de todos os depósitos são removidos para distribuição mundial a todos os cidadãos. Estamos esperando a primeira distribuição por 20 anos. Até que a distribuição ocorra ou comece, os fundos são mantidos em contas colaterais globais. São apenas para todas estas coisas. Estas contas são chamadas de trusts e acreditamos que eles têm muitos zeros após os 2 primeiros dígitos antes da primeira vírgula. O Tier 1 são as nações soberanas. Tier 2, por exemplo, acreditamos que é um negócio em que bons e reais militares recebem uma quantidade política de pacotes de prosperidade para se manterem. Tier 3. Grupos de projetos de primeiro interesse de grande porte com planos totalmente desenvolvidos e tratados e acordos pessoais e antigos judiciais, leis. Entre eles estão os nativos americanos, algumas tribos. Bom, meus amigos, o que é isso, né? Ele fala aqui de alguns que se posicionaram no Tier 3 com uma posição de resgate histórico. O que são os nativos americanos e indígenas? Bom, quem pesquisar um pouco sobre a história, né? Algumas dessas ações judiciais foram encaixadas no Tier 3 para pagamento porque eles ganharam as causas na Suprema Corte dos Estados Unidos da América. Eu estou resumindo, tá, gente? As pessoas que pesquisarem isso de forma histórica podem ter uma concepção muito melhor disso que eu estou falando, mas resumidamente, na época, né, índios americanos da tribo Apache foram assassinados, suas famílias feitas de escravos na colonização estadunidense, anos atrás. E essas tribos entraram com um processo na Suprema Corte dos Estados Unidos, ganharam o direito, né, de serem pagos em uma reivindicação, né, destas nações indígenas nos Estados Unidos, ganharam o direito de ser pagos ações que levam à casa dos bilhões também, valores em restituição, né, a todo este mal que lhes foram feitos. Então é sobre isso. A CMKX e CMKM, gente, eram ações da Bolsa de Wall Street em Nova York e CMKM no Canadá. Estas ações, né, entraram com um processo por volta de 2011, 2012, em 2013 saíram as suas primeiras audições, né, também pela Suprema Corte dos Estados Unidos, de que deveriam ser pagos ações trilionárias com o processo. Essas ações incorrem, né, são direitos a extração de minerais, diamante, ouro, que essas empresas participavam na época.
E aí, meus amigos, foi determinado que eles fossem pagos também. O Mark fala muito sobre isso no canal dele. Existem especialistas das ações de CMKX, Diamond e CMKM, meus irmãos. E nós estamos observando isso também. Ocorrem-se multas diárias quando não há pagamento de todos esses recursos. E hoje também já está na casa de mais de 10 trilhões de dólares. Temos aqui também outros exemplos. Willie Nelson Farm and Money. Farm Clans são ações de fazendeiros, meus amigos, nos Estados Unidos da América, também que fizeram essa reivindicação, tiveram terras tomadas, foram por ação governamental, morreu, muitas pessoas também entraram com essas reivindicações de fazenda, e também tem uma grana boa para tirar de todo este pagamento. São todas ações vinculadas à Suprema Corte dos Estados Unidos da América, e ganhos que foram para o Tier 3. Também tem essas baleias, e essas baleias, meus amigos, eles podem ter feito muitos investimentos em moeda estrangeira, dinar, dong, zin, rúpia, e alguns da rúpia já estão fazendo as suas negociações, pois a rúpia indonesiana hoje reintegrada já é utilizada em praticamente 18 países. Bom, meus irmãos, essas são as indicações de que todas essas ações, e tudo isso que eu falo, o Tier 1, Tier 2, eu tento dar uma explicaçãozinha sobre isso. No Tier 3, essas baleias, por exemplo, são organizações que trabalhavam para um país, mas não foram pagas em moeda, receberam notas de obrigações a serem pagas mais tarde. Organizações dentro de um sistema financeiro. O Tier 4, nada tal, uma convocação da internet, é uma fatia de forma que existem uma grande falsidade em muitas coisas que colocam, que fazem muito barulho. São indivíduos e grupos e grandes contratos privados com paymasters que têm estes títulos. No Tier 4B se fala muito sobre o RV, o bônus do Zimbábue, paymasters online que estão recebendo informações sobre os seus tesouros de forma individual e também estão trabalhando para fornecer uma experiência com as notificações completa para receber o acesso utilizando esses fundos de forma humanitária. Essas contas do livro usando seus computadores para facilidade de todos. O Tier 4B é para paymasters soberanos, grupos VIPs. Tier 5, apenas o público em geral, que fará uma troca pública conforme suas moedas. Acima de tudo, acreditamos que o que mais seja preciso, há muitos detalhes que estão afetando diariamente toda esta transferência. Bom, meus amigos, sinceramente, é o que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse nosso âmbito de conhecimento sobre estas coisas que estão acontecendo no mundo, que de alguma forma muitas pessoas não acreditam, outras estão acreditando cada vez mais. E, meus amigos, eu acho que hoje em dia, cada um acredita naquilo que te faz sentido. Ninguém aqui está pressionando ninguém para verificar uma situação ou está observando isso, não. Eu acho que se você decide, compreende isso de uma maneira, isso é importante, vale a pena saber, o que o irmão Danilo Sérgio reúne faz um pouco de sentido, vamos dar uma oportunidade, observar o que ele tem a dizer, pelo menos por um tempinho. Depois, se você não vê coerência, contundência, meu irmão, você não está preso a nada, ninguém veio a esse mundo
preso a ninguém. Nós nascemos livres, individuais, seguindo a normalidade, não as anomalias, mas nascemos livres, individuais, meus irmãos, com uma consciência cognitiva dada a espiritualidade para com Deus, pois essa essência nós não perdemos nunca, desde o ventre carregamos a essência da espiritualidade, meus amigos, e é por Deus que nós fomos escolhidos no meio de 2 bilhões de outras fecundações, nós fomos a que deu certo. Né? Se você está aqui hoje, é porque você é um plano divino, vencedor e maravilhoso de Deus. E Deus te acha incrível, eu tenho certeza, meus amigos. Bom, meus irmãos, é o que eu gostaria de compartilhar com essa comunidade. Se você chegou até aqui, muito obrigado, que Deus abençoe muito. Continue tendo uma excelente quarta-feira abençoada em nome do nosso Senhor Jesus. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz. É o infinito. E além. E sempre além, meus amigos. Até mais tarde, se Deus quiser. Eu volto mais tarde com novidades. Quem quiser voltar, contemplar as notícias, pode voltar, é sempre muito bem-vindo. Faço questão que voltem. Continuem se inscrevendo no canal, dando a oportunidade de tornar cada vez mais essa família numerosa. Hoje somos mais de 21.400 pessoas. Para a honra e glória de Deus, né? É difícil reunir as pessoas em um mesmo local. E este canal, a minha pessoa, o conteúdo que é postado aqui vem proporcionando isso. Eu agradeço e entrego tudo isso nas mãos de Jesus, né, meus irmãos? Pois eu coloco ele sempre à frente de tudo, pois na minha concepção, se Deus não está em primeiro lugar na sua vida, ele não está na sua vida. Ele tem que ser o primeiro, acima de tudo que é. Né, meus amigos? E eu continuo crendo na possibilidade de uma disposição maravilhosa e benéfica para a humanidade. Muito obrigado. Continuem deixando o like, seu comentário e ativando o sininho das notificações. Até mais tarde, se Deus quiser. Vocês sabem de me encontrar, né, meus amigos? Continuem tendo uma maravilhosa quarta-feira. Abençoada. Tchau, tchau.